década para a China, o elemento distintivo, na minha opinião, tem a ver com a autoconfiança chinesa, né? Então eu diria que a China termina essa década muito mais confiante. O ponto de inflexão foi a crise financeira de 2008, 2009, e é muito interessante ver os registros daquele momento, né? A partir dali, os líderes chineses firmaram o entendimento de que não precisavam mais tomar lições do Ocidente, especialmente a respeito de conduzir a economia, né? A China olhava muito para os Estados Unidos, para a Europa, a respeito, digamos, do manejo econômico, especialmente para os Estados Unidos, e a partir daí eu acho que eles se convenceram a dobrar a aposta no modelo próprio, no modelo com características chinesas. Então, digamos, ainda para marcar a última década, a gente tem, enfim, a China passando o Japão para ser a segunda maior economia do mundo em 2010, a primeira potência comercial em 2013. E aí o controle da pandemia na China, especialmente em comparação com o resto do mundo, eu acho que sela essa década da autoconfiança da China. E aí você tem, neste ano, 2021, a celebração do centenário do partido, que um pouco empacota, né, esses avanços todos e de alguma maneira, reafirma essa autoconfiança que eu acho, como eu disse, marca a década. Também para a China, essa última década, a maior assertividade no plano externo é algo que é distintivo, né? Eu acho que claramente ficou para trás o mantra, né, de Deng Xiaoping, que basicamente dizia que o país deveria manter um perfil baixo no âmbito externo, de alguma maneira esconder suas forças e ganhar tempo, né? Enfim, em chinês é um pouco diferente, mas o espírito é mais ou menos esse, né? Ganhar tempo. Eu acho que está claro que a China pretende, almeja, no plano externo, um papel compatível com seu peso econômico no mundo, né? Pretende ocupar esse espaço na política internacional que seja condizente com o país que, de fato, caminha para ser a principal potência econômica do mundo. E a gente tem vários exemplos, eu acho que, claro, a iniciativa do Cinturão e da Rota, a nova Rota da Seda, é simbólica dessas novas ambições internacionais do país, mas há outros exemplos também, a liderança do país na criação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, em 2015 também, e aí essa discussão sobre a China ser revisionista, por um lado, criando suas próprias regras, suas próprias instituições, etc., e reformista, por outro, né? A China trabalha dentro das instituições internacionais para reformá-las. Então, tem essa dinâmica, mas um aspecto e outro, digamos, são reflexo de uma China que é mais assertiva no plano externo. No plano interno, eu acho que essa última década também consolidou o maior poder do Estado sobre a sociedade, né? O partido se fortaleceu, o partido sob o comando de Xi Jinping se fortaleceu, a gente viu a reforma constitucional para abolir o limite de 2 mandatos, né? E, claro, beneficiando o presidente. Enfim, políticas para Xinjiang, Hong Kong, uso de tecnologias, etc., são todos vistos como emblemáticos de uma China que é menos liberal, né? Que, enfim, mais confiante no exercício do poder do Estado e do partido sobre a sociedade. Finalmente, uma década também, se a gente tivesse que pensar em elementos distintivos, o desenvolvimento tecnológico é algo que é muito importante, né? A China se digitalizou muito rapidamente nessa última década, e isso tem profundas implicações sobre a economia, sobre a sociedade. A política do Made in China 2025, que foi anunciada em 2015, eu acho que é um marco dessas ambições tecnológicas do país. Bom, inteligência artificial, naturalmente, ganha status de prioridade, política própria, etc. Mas se a gente for pensar em 2020, né, no ano da pandemia, a China teve estudando na Lua, teve anúncio de computador quântico, teve lançamento do Beidou, que é o GPS chinês, que é mais preciso que o GPS.
Então, todo esse impulso para o desenvolvimento tecnológico que marca, né, esses últimos anos da China, também naturalmente gera preocupações de outros países, né, em função do crescimento, do avanço chinês. Algumas reflexões breves aqui sobre a ordem internacional, né? Eu falei um pouco sobre a ascensão chinesa, especialmente nos últimos anos, e o que isso significa para a ordem internacional. Eu acho que a ascensão chinesa consolida, especialmente na última década, um processo de mudança estrutural na ordem internacional. Mudança estrutural na ordem internacional, e aí isso nos faz pensar na dinâmica China-Estados Unidos, que naturalmente é o relacionamento mais importante para o futuro da ordem internacional. Eu acho que no passado os Estados Unidos tentaram mudar a China, eu acho que muitos cultivaram as relações na expectativa de que, enfim, emergiria, né, um Gorbachev chinês triunfante, etc., que a abertura econômica levaria à liberalização política, que o Partido Comunista estaria prestes a se esfacelar, etc. E isso não aconteceu, né? Não aconteceu. A China não se ocidentalizou, não se tornou uma democracia liberal, e essa expectativa frustrada, eu acho que se transformou em ressentimento e principalmente gerou desconfiança, né? Desconfiança, afinal de contas, a respeito de quais as intenções dos chineses, que tipo de potência a China pretende ser, se não pretende ser, afinal de contas, não, se seu modelo não pretende convergir com aqueles com os quais nós estamos acostumados. Eu acho que muitos nos Estados Unidos, naturalmente, uma visão mais sofisticada sobre a China, muitos buscavam engajamento com os chineses, não para mudar a China, mas para fazer da China, e aí para usar a expressão conhecida, um ator responsável na ordem internacional. Eu acho que a ideia que vigorou por bastante tempo era trazer a China para uma ordem que foi concebida e liderada pelos americanos, influenciando sobretudo a atuação externa, né, da China. E aí, claro, em 2001, com o apoio fundamental dos americanos, sem os americanos isso não teria acontecido, a China entrou na Organização Mundial do Comércio, né, por exemplo. Agora, os defensores desse chamado engajamento construtivo, né, foram acusados, injustamente, eu acho, de terem falhado. Né? E aí a gente pode falar sobre isso, porque injustamente, eu acho que não tinham a expectativa de mudar efetivamente a China, mas influenciar a sua atuação externa. Mas, de toda maneira, o fato é que engajamento construtivo ficou para trás definitivamente, né? Eu acho que não terminou com Trump, terminou com Biden agora. Eu acho que está claro que Trump não foi um ponto fora da curva no relacionamento com a China, mas que há mudanças muito profundas na percepção dos americanos, do establishment americano, da sociedade americana, de que é necessário algo novo para lidar com a China. E eu acho que é nisso que estão os americanos hoje, em busca de uma nova estratégia, de uma nova doutrina. Biden tem falado que o mundo está diante de um ponto de inflexão na disputa entre modelos democráticos e autoritários, né? E autocráticos, na verdade, democráticos e autocráticos, assim que ele caracterizou, e aí a ideia de uma cúpula pela democracia, enfim, né? Biden parece determinado a enquadrar a relação com a China como uma competição ideológica, né? E isso tem consequências globais. Então, eu acho que a ascensão da China, a resposta dos americanos, que um pouco resistem à ideia de que não liderarão o mundo de maneira exclusiva para sempre, né? É um fato histórico que nenhuma potência, digamos, se mantém nessa posição eternamente. A pergunta é se os americanos estão preparados para uma ordem internacional em que eles compartilham o pódio, digamos, com outro país, com a China, e se é possível reconhecer isso e se, à luz disso, eles são capazes de pensar numa estratégia que, de alguma maneira, prepare, né, nesse momento em que eles ainda estão numa posição de superioridade, construam as bases, as regras, os parâmetros para uma relação saudável de coexistência
com a China numa posição de liderança que começa com uma co-liderança, digamos, econômica, em algum momento tecnológica, e como lidam com isso. Ou não, se vão buscar efetivamente caracterizar esse relacionamento como algo antagônico, competitivo, uma competição ideológica, né? E aí quais as repercussões para o mundo. Então, eu acho que digamos, buscaria caracterizar esse avanço recente da China dessa maneira e destacar essa mudança estrutural para a ordem internacional que a ascensão chinesa significa, resposta dos Estados Unidos e como outros atores, inclusive os europeus, especialmente os europeus, mas outros, lidam com isso. Eu talvez deixe para tratar um pouquinho mais para frente de sustentabilidade, agenda climática, o que isso representa para a China, e talvez também para não falar demais nesse primeiro momento, quem sabe na interação, nas perguntas, falar um pouco sobre mudanças em curso no modelo econômico chinês e todas enfim, esse esforço regulatório da China que atinge vários setores, desde a educação privada, criptomoedas, passando por Big Tech, especialmente. Mas eu paro por aqui, eu acho que vale a pena começar com esse pano de fundo sobre a ascensão chinesa, o papel da China, o que marca, né, a ascensão nessa última década, a década da autoconfiança chinesa, o que isso significa para a ordem internacional. A gente pode falar também de um cenário internacional mais desafiador para a China, uma China que se volta para dentro em alguma medida, sabe que o mundo, em boa parte, é mais hostil às suas pretensões e como ela pretende reagir a isso. Mas eu paro por aqui e a gente continua conversando depois das outras apresentações. Muito obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, extraordinário, primeira exposição. Eduardo, você quer seguir, por gentileza? Sim, ok. Bom dia a todos. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. Grande prazer de estar com vocês, com Antônio, com Tatiana, Dani, todos grandes amigos meus. Então, o que eu vou falar uma outra coisa que eu queria destacar é como eu vejo o crescimento, o desenvolvimento do Centro de Estudos Globais da UNB e como eu me sinto muito honrado de poder pertencer ao centro, tá? Bom, o que eu vou falar é complementar basicamente do que falou Tatiana, tem alguns ênfases um pouco diferentes, digamos, tá? Mas eu digamos, a grande hipótese ou a grande visão minha da China tem dois componentes. Primeiro, que a ascensão da China entre 1978, que eu considero o decisivo, digamos, a reforma, o início do governo de Deng Xiaoping, mesmo apesar de que, claro, a entrada na ONU é muito importante, porque a relação com a China, entre China e Rússia, na União Soviética, se torna muito mais conflitiva, e por isso há uma espécie de, não aliança, mas um mal menor, digamos, para ambos, para Estados Unidos e a China, e para a China e Estados Unidos, comparado com a União Soviética, apesar de que tinha de tanto com a União Soviética também na década de 70. Então, eu vejo que essa ascensão depende de Estados Unidos até 2008. Depois de 2008, não depende mais dos Estados Unidos, mas é favorecido pela crise das democracias, particularmente pela crise da democracia americana. Então, eu vejo 4 períodos, digamos, na ascensão chinesa e na sua estratégia. O período 1981-91 é um período que o eixo é na sobrevivência do regime diante do colapso do comunismo na União Soviética e no leste europeu. E aí há um momento decisivo na história da China, que é todo um período, a grande
movilización estudiantil y parte de operarios en mayo de 1989, digamos, ¿tá? Y a luta interna dentro del Partido Comunista sobre cómo agir, que era una luta en última instancia de los sectores más reformistas y sectores más conservadores del Partido Comunista. Y triunfaron los sectores conservadores. Deng Xiaoping se inclinó por los conservadores y ahí veio a represión severísima, digamos, a masacre de Tiananmen, mas no es solo en Tiananmen Square en Pekín, en otras ciudades de China también, tá? Que tem, no se sabe exactamente cuántos morreron, mas está na cifra na orden dos 10.000 en toda China en ese momento, tá? Y entonces la sobrevivencia del régimen tem así: ¿cómo evitar a repetición de la historia de la Unión Soviética? Ese momento es muy decisivo así. De otro lado, ve a polémica na administración Bush y na élite americana. ¿Está cierto? Eso es muy importante también porque todo es permanentemente, se calibra mutuamente, digamos, la interdependencia del proceso. Entonces, nos tenemos que en la administración Bush existe una tendencia para una política dura en relación a la represión de Tiananmen, lo que todo significa de violación gigantesca de los derechos humanos, digamos, ¿tá? Y la expectativa también de que tenían los americanos con la China, digamos, ¿tá? Y otros que falan, no, vamos a continuar con un engajamiento constructivo, que eso va a rendir frutos más adiante. Y triunfó a segunda línea, digamos, o sea, de engajamiento con la China. ¿Está cierto? Bueno, entonces, en ese periodo, a China temía una política más agresiva americana, que no se concretizó precisamente pela dinámica dentro da luta interna na elite e no partido republicano, no caso mais nos Estados Unidos, e que depois vai ser continuada essa linha, digamos, de política de engajamento com Clinton e que já vai ser chamado de parceria estratégica, digamos, com componente de competição estratégica. Tá? Bom, segundo período, 92-2008, nós temos un énfasis no crecimiento económico acelerado para aumentar la legitimidad interna y la defensa externa. Há un proceso gradual y leve a partir de meados de la década de 90 de aumento do pluralismo intra-elites y aumento, digamos, o sea, da liberdade académica, por ejemplo, ¿tá certo? Que é un negocio bastante importante, tá? Entonces, mas son momentos en que a China realiza testes sobre cuál es a respuesta occidental. Y ahí destaco, en 97, cuando el teste de Taiwán, o sea, elecciones libres en Taiwán, a China amenaza, amenaza con retaliación militar, y a respuesta de Clinton, na época, es una respuesta confrontacional. Eso no pasa, y colocó, digamos, dos portaaviones, que son una frota gigantesca cada portaaviones, digamos, o sea, no estreito de Taiwán, digamos, o sea, en una demostración clara de disuasión. Claro que es interesante cómo esa disuasión de dos portaaviones hoy no tenía menor impacto, digamos, en aquella época tuvo impacto. Y a otra fue en 2001, cuando comienza el gobierno Bush, que comienza también con una idea más confrontacional con la China, porque ellos tenían criticado la política de Clinton, digamos, inclusive en la campaña electoral, ¿está cierto?, de 2000. Entonces, ahí tem todo incidente, digamos, un avión espión americano, digamos, que es derrubado en un incidente complicado que no está muy claro nunca, digamos, que obligó al avión americano a hacer un pozo de emergencia en la isla de Hainan, ¿tá? Y que después ficaron unos días presos, mas después eso fue devolvido, digamos, es decir, testó ahí en los dos casos en un teste, digamos, ¿tá? Así como hay una permanente avaliación después de las guerras en Afganistán y en Irak, de la dinámica militar, de qué significa el poderío militar americano, cuánto se precisa modernizar la defensa chinesa para estar mínimamente a altura de defensa en relación al poder ofensivo americano. Digamos, ¿tá? Bueno, tercero periodo, 2009-17,
qual é o decisivo? Já falou Tatiana, o alto impacto da crise de 2008 e mudanças na percepção dos Estados Unidos e da democracia, por parte da elite chinesa, tá certo? Começa aí, até lá era modelo, era fortaleza, eram sistemas poderosos, que havia que proteger-se, mas muito poderosos, e não... A partir daí começa a ideia, o impacto, a ideia de que é incompetente, disfuncional e decadente, tá certo? Ou seja, ele fica muito impactado por, vamos dizer, primeiro, a incapacidade de prever a crise da elite americana e, segundo, pelo processo de resposta, digamos, tá certo? Então, isso é algo muito importante na história da China, digamos, já que as coisas, digamos, as relações internacionais têm um forte componente de percepção do outro, digamos, tá? Aí se começa a desenvolver uma política de aumento muito mais significativo da modernização militar, do gasto militar, né? E depois nós temos, em 2013, com a ascensão de Xi Jinping, toda uma nova política importante que é o ataque à corrupção e à poluição, tá certo? Que são, ele fala, Xi Jinping, no discurso inaugural, que são decisivos para a legitimidade do Estado chinês e do governo do Partido Comunista Chinês resolver esses dois problemas. Então, começa uma campanha significativa em relação à corrupção, obviamente, como em toda estrutura autocrática, é aproveitada para eliminar os inimigos internos de Xi Jinping, tá? Depois, nós temos o Plano China, como falou Tatiana, o Plano China, Made in China 2025, elaborado em 2015, que diz que China vai ter supremacia em áreas de alta tecnologia em 2025. Isso provoca um impacto muito forte nas elites americanas, tá certo? Depois vem a eleição de Trump, em 2016, que na percepção chinesa, e isso é a realidade, é mais um fator que demonstra a decadência da democracia americana e a fratura profunda da sociedade americana. Claramente, o Partido Comunista Chinês percebe isto como muito favorável, ou seja, a fratura e a incentiva, digamos, a fratura da democracia americana. Isso é mais incentivado pelos russos, mas pela Rússia, mas pelo Partido Comunista China, num nível menos ostensivo, também faz isso, digamos, tá certo? Mas aí vem um problema novo, digamos, tá certo? A partir do governo Trump, do início do governo Trump, que é o seguinte: mas o lado negativo, mas isso pode ter um lado negativo também, que é a possibilidade de unificar as elites americanas contra a China, né? Tá certo? Um bipartidarismo mais ostensivo, já que tem toda a decepção, toda a situação de erro histórico e ressentimento pelo erro, e pô, erramos totalmente, digamos, historicamente, digamos, tá? Então, isso é algo que os chineses também percebem, digamos, ou seja, por quê? Porque isso poderia ser uma estratégia para mitigação da fratura americana, tá certo? Coisa que não foi desenvolvido com Trump, mas está tentando ser desenvolvido por Biden, com, por enquanto, sucesso limitado, tá certo? Bem, e por último, nós temos o período 2017-2021, um momento importantíssimo é fim do ano 17, quando tem a nova estratégia quadrienal de defesa americana. China passa a ser um adversário estratégico, uma potência revisionista. A Rússia também. Vejam bem, mesmo um governo como o de Trump, que é de algum modo bem condescendente com a Rússia, digamos, tá certo? Ele define como, por a lógica do establishment de defesa e o establishment militar americano e de política externa, como adversário estratégico, potência revisionista. Esto é uma clara mudança radical em relação ao que foi basicamente a história desde a visita de Nixon a Pequim, digamos, ou seja, em 1972, e isso vamos dizer, marca totalmente também o que vai ser a resposta chinesa. De todas maneiras, predomina o que é a ideia da decadência, tá certo? E por isso a política se torna cada vez mais agressiva e intimidadora.
por exemplo, em relação às democracias, desenvolvendo todo um conceito novo, digamos, ou seja, que é conceptualizado em Ocidente como sharp power, que não é nem soft power nem hard power. Tá? Posso me entender mais sobre isso em relação a perguntas, eventualmente depois. E depois, que nós temos? A ideia, na elite americana, claramente, nesse período, vem a ideia de que a China não apenas, digamos, já não é mais defender-se, tem uma vocação mais de projeção e uma vocação, digamos, primeiro digamos, de hegemonia na Ásia e depois de disputar a hegemonia global com os Estados Unidos. Tá? Então, é interessante de todas maneiras que na política americana, nas elites americanas, tem uma diferença entre o Estado americano, establishment de defesa, de segurança, de política externa, e as corporações americanas. As corporações também mudam de percepção, mas de uma forma claramente mais mitigada. Então, são menos confrontacionais as corporações, inclusive porque seus interesses na China são gigantescos, tá certo? E não podem arriscar muito perdas no curto prazo, tá? Então, outra coisa que favorece a China na época é a política de Trump, apesar de ser uma estratégia de potência revisionista, adversário estratégico, é transaccional. E Trump não tem vocação de defesa das democracias, o que os chineses percebem como muito favorável. Tá? Então, de todas maneiras, em 2018 é outro ano, digamos, muito importante, porque aumenta muito a centralização do poder, que já vem se desenvolvendo desde o início em Xi Jinping. Agora temos culto à personalidade, tá certo? Pela primeira vez depois da morte de Mao. Culto à personalidade de Xi Jinping, mudança inclusive no estatuto do Partido Comunista e demais, o pensamento de Xi Jinping, digamos, tá? Outra coisa importante é começa um aumento importante da presença do Partido Comunista nas empresas privadas chinesas, digamos, tá? E o gasto militar e a modernização se aceleram ainda mais, com uma estratégia, digamos, já não é mais a estratégia militar apenas de negar acesso americano à primeira cadeia de ilhas, sino, digamos, ir avançando para a hegemonia no Indo-Pacífico, tá certo? Nós temos todas a centralização do poder, outra expressão são o aumento de campos de concentração em Xinjiang dos uigures, a violação do Tratado de Hong Kong. Isto é fundamental, porque é um tratado britânico-chinês, mas que o Ocidente confiava que seria cumprido, que é um país, dois sistemas, até 2047. E isso se acabou definitivamente já, é decir, em 2020, tá certo? E ameaças militares crescentes a Taiwan. Aí vem um ponto importante de tudo isto para o mundo, digamos, né? Que nós estamos em um risco de guerra no Mar do Sul da China, crescendo. E por que cresce? Porque a capacidade de dissuasão americana no Mar do Sul da China e na defesa de Taiwan é baixa neste momento. Ou seja, não há prontidão nem deployment de assets militares americanos, digamos, ou seja, que permitam uma resposta consistente e imediata a uma tentativa de invasão chinesa de Taiwan. Então, o que acontece? Isso gera a tentação. É fácil invadir, digamos, ou seja, e por isso que neste momento a estratégia de Biden é uma estratégia de redeployment dos assets militares no Indo-Pacífico, de modo tal de tornar-se dissuasório novamente, já que os assets necessários para dissuadir, quando em 97 Clinton fez, hoje seriam totalmente insuficientes, digamos, não tem a menor consistência, tá? As eleições de 2020 e o putsch do Capitólio nos Estados Unidos são percebidos como mais um fator de decadência definitiva da democracia americana. Ao mesmo tempo, a vitória de Biden não é o que interessava aos chineses, digamos, ao Partido Comunista.
¿Por qué? Porque Biden tiene como discurso de él en toda campaña electoral es reconstruir a Alianza de las Democracias para enfrentar a China, ¿está cierto? Y eso se expresa en la política de Biden ya en los primeros meses, digamos. A reconstrucción da Aliança da Democracia não está muito fácil, porque a perda de credibilidade e reputação de Estados Unidos é significativa, mesmo nas democracias, digamos, está certo? Mas nós temos todo o fortalecimento do Quad, muito mais que na era Trump, digamos, a aliança americana, japonesa, e da Índia e Austrália, digamos, tá? E mais recentemente todo esse acordo para submarinos de propulsão nuclear com a Austrália. Isso vai gerando cada vez aproximação crescente de China com a Rússia, próxima de uma aliança militar. Vários analistas internacionalistas americanos acham que a tendência para uma aliança militar é muito forte e talvez irreversível, por causa da definição clara de que nós já entramos em uma nova Guerra Fria. Eu penso isso, por exemplo, muita gente não pensa isso. Biden disse que não na ONU, por exemplo, por quê? Porque precisamente para não aumentar mais a tensão, mas está claro que é um processo de confrontação geral em sistemas políticos, e é considerado existencial para ambos, digamos. A autocracia é um risco existencial para os americanos, e Estados Unidos é um risco existencial para a China, digamos, tá certo? Então, em 2021 nós temos ainda uma nova aceleração da política intervencionista, digamos, que também está vinculado à nova Guerra Fria, que é a necessidade de conter a desigualdade social na China e conter, digamos, a margem de maniobra das empresas chinesas. Então, e com isso aumentar a legitimidade do Partido Comunista na grande maioria da população. E, por último, segundo ponto, muito rápido, é sobre governança da transição energética e da mudança climática. Primeiro, passaria para um primeiro momento que é Copenhague. Em Copenhague, a Conferência de Copenhague, em 2009, fracassa por quê? Porque o diálogo chinês-americano com Obama, digamos, ou seja, que era possível, digamos, fracassa porque a China não aceita pico de emissões, está certo? Então, dice que talvez pico de emissões será em 2050. É o principal fator, muito mais do que os problemas ou incompetências da liderança europeia, das negociações em Copenhague, é esta questão profunda, digamos, tá? E isso que muda decisivamente para Paris. A mudança da elite chinesa, da percepção de que tem que cooperar, que a mudança climática é grave mesmo, digamos, para eles. E aí vem um ponto-chave, que, de fato, a mudança climática ameaça mais a China que aos Estados Unidos. Por quê? Porque China é um país de alto risco climático e Estados Unidos de médio risco climático, tá certo? Ou seja, China é igual que o Brasil, de alto risco climático. Então, aí aceita pico de emissões em 2030, considerado pela administração Obama como insuficiente. Obviamente, a tentativa deles era que o pico de emissões fosse em 2020, ou pelo menos em 2025, mas nisso fracassa. De qualquer modo, nós temos um grande momento de convergência dos três polos decisivos para a cooperação e a mitigação da mudança climática: a União Europeia, China e Estados Unidos. Isso é uma pequena janela que logo vai se fechar novamente. Sim? Mas é o momento do Acordo de Paris e antes da eleição de Trump. Então, assim, digamos, apesar de tudo isto, de todo esse reconhecimento do problema, digamos, ou seja, da gravidade da mudança climática, a China continua crescendo emissões a um ritmo muito acelerado, menos acelerado que na década anterior, digamos, porque aumenta a eficiência energética, digamos, o uso de energia, a intensidade de energia por unidade de PIB, e particularmente de energia fóssil, mas vai adicionando cada ano mais ou menos a metade do crescimento das emissões globais vem da China, digamos, tá certo? Apesar disso, aí vem a grande gap. A China continua se apresentando como um país em desenvolvimento, tá certo? E que, portanto, tem, vamos dizer, direito como a Índia, digamos, a aumentar emissões, o qual é um absurdo, porque a China tem, já hoje, em 2021, a China tem 9,5 toneladas per capita de emissões,
e a Índia tem 3 toneladas per capita. E já a China supera a União Europeia, que tem 7 toneladas per capita, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, 6 toneladas per capita, digamos, tá? Brasil está igual, mais ou menos, a China são 10 toneladas, e a China, claro, é inferior a Estados Unidos e a Rússia, que são 14 toneladas, mas se está aproximando. Tá? Então, para ver, digamos, como é totalmente distorcido a pretensão da China de ser um país em desenvolvimento. Tá? Você tem toda a coisa, digamos, ou seja, da dependência do carbono, que é muito forte. E é interessante destacar aqui que há 2 linhas hoje no Partido Comunista e na elite chinesa sobre o carbono. Uma linha que enfatiza muito mais a gravidade da mudança climática e como isso ameaça a China e quer avançar mais rapidamente na decarbonização. Mas outra que tem um core muito mais na segurança energética, um componente militar muito mais forte, que diz que não, a China, o carbono é core, é decisivo para a segurança energética chinesa. Tá certo? E que então tem que continuar como um componente decisivo. Isso é uma polêmica aberta claramente, embora é opaca no Partido Comunista Chinês. Tá certo? Mas tem todo um processo de avanço de decarbonização. Por exemplo, se fecham usinas que eram muito poluentes, não em dióxido de carbono, eram, mas além disso, em monóxido, material particulado, enxofre e demais, e se abrem novas de alta tecnologia que agora filtram a poluição local, mas não as emissões de carbono, embora são um pouco melhores em relação a isso. Tem uma exportação de termoelétricas da litoral para o interior, onde a sensibilidade ambiental e de poluição é muito menor na população. Tá? De toda maneira, insisto que o interesse nacional da China, profundo, tem uma tensão com o interesse do Partido Comunista de hegemonia global, que então, vamos dizer, supõe manter ao máximo, digamos, as emissões e crescer o mais rápido possível, digamos, tá certo? Porque o interesse nacional da China, a ameaça da mudança climática, é algo que é mais profundo. E isso eu penso que a perspectiva, talvez, daqui a alguns anos, é de que isso mude a relação de forças hoje. Então, por último, nós temos a ambivalência da política energética da China. De um lado, grande deployment, construção de renováveis, solar, eólica e até hidroelétrica, e nuclear. 34 novos reatores nucleares produzidos em grande escala, de a 5 ou 6, primeiro na história do mundo, muito excelentes tecnologicamente, tá certo? E que construídos na década passada, na década de 2010. E neste momento outros tantos em construção. Aí a China tem uma lucidez que o Ocidente não tem, exceto França, que a energia nuclear é decisiva para a decarbonização da economia mundial, tá certo? Depois, então, as metas da China atual, com a nova política de base, com Trump eram tranquilas. Pico em 2030, neutralidade de carbono em 2060, com Trump não tinha problema, porque Trump achava que não era fraude a mudança climática. Mas agora tem problema, porque está ficando, vamos dizer, fica muito atrás das metas americana, europeia e britânica. Tá certo? E as metas da China de 2030 e 60 são totalmente incompatíveis com o orçamento global do carbono. E agora você tem muitos países em desenvolvimento pressionando a China para ser mais ambiciosa, tá certo? Então, a posição da China qual é neste momento para Glasgow? Aumentar a cooperação, porque eles sabem que isso não importa, mas desde que diminua significativamente a pressão americana, tanto no Mar do Sul da China, na defesa de Taiwan, Hong Kong, direitos humanos e demais, coisa que para Biden é inviável totalmente, tá certo? E então, teve, para mostrar como esses países em desenvolvimento têm, vamos dizer, uma percepção diferente da China, teve dois anúncios, um feito em 2000, digamos, agora em abril, digamos, de parar a construção de termoelétricas a carbono em 2025. Parar a construção, as que estão em construção continuam. E depois parar não financiar mais projetos no exterior a partir de 2022, não está muito claro isso, mas continuam financiando os que já estão em curso, que são muito importantes.
Tá? Então, na minha visão, a Conferência de Glasgow terá avanços muito limitados, apesar da ofensiva e as metas mais ambiciosas da União Europeia, Reino Unido, e pouco menos de Estados Unidos, por causa das metas da China, da Índia e da Rússia não serão, digamos, e das do Brasil também não. Tá? Mas, China está na defensiva agora no clima, mas claramente na defensiva em relação ao Reino Unido e União Europeia. Por quê? Porque Estados Unidos não tem credibilidade, devido a uma trajetória muito errática na política climática. Termino por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, extraordinário. Nós temos mais tempo para o debate, mas deixa eu passar imediatamente a palavra para a nossa amiga Daniele Ramos. Dani, você está por aí? Você quer assumir Sim. a nossa cátedra? Sim. Pois não. Então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Antônio Carlos, agradecer os colegas, Eduardo, Tatiana, por esse momento. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje. E, enfim, é bem difícil falar depois da Tatiana e do Eduardo. Eu diria que é quase não impossível dialogar com eles ao mesmo tempo em que eu faço a minha própria exposição. E deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui em tela cheia. Aqui está ótimo, consegui. Então, é quase impossível não dialogar com os colegas depois dessas brilhantes apresentações. Então, eu vou fazer as minhas considerações e, ao mesmo tempo, vou começar esse diálogo dando algumas respostas, algumas considerações a que os colegas já apresentaram. Eu vi que tanto Tatiana quanto Eduardo decidiram fazer uma apresentação com um início mais histórico, um apanhado um pouco mais histórico, para chegar, então, a uma apresentação sobre os aspectos mais contemporâneos da inserção internacional da China, dos seus problemas domésticos, do seu enfrentamento climático. Então, eu vou seguir um pouco a lógica dos colegas, mas centrando um pouco mais nessa análise mais contemporânea. E eu assumiria, então, uma metodologia que eu falo que é de 2 níveis, tentando entender tanto a presença sistêmica da China, o diálogo com os Estados Unidos, com as potências médias, e uma análise de 2 níveis que também faz uma consideração sobre as estratégias domésticas chinesas e como que elas têm uma repercussão no plano internacional, sendo eu uma estudiosa de relações internacionais. Então, eu vou tentar explicar sobre esse ponto de vista que casa tanto a teoria da política externa, essa análise de política externa, quanto uma teoria de economia política internacional. Por que eu adoto essa perspectiva dupla? Porque eu acredito que a economia política internacional me permite ter essa visão um pouco mais sistêmica, macro, e a análise de política externa me permite entender os elementos mais micro dessa inserção internacional da China, desse planejamento estratégico chinês. Então, antes de começar, eu vou dar alguns créditos para alguns autores que eu tenho lido mais detidamente nos últimos meses, para não dizer anos, mas principalmente meses. Acho que foi o próprio Eduardo Viola que citou, Kishore Mahbubani. Ele escreveu um livro recentemente, nos últimos 3 meses ele vem dando palestra sobre será que a China conseguiu, será que a China venceu, e ele vem dando alguns conselhos, digamos, mais moderados, para que essas relações entre Estados Unidos e China não se encaminhem para uma guerra, né? Ele diz que há erros de ambas as partes, tanto dos Estados Unidos quanto de China, que o caminho da cooperação seria o mais adequado. Também tenho lido muito os 2 últimos livros lançados pelo David Shambaugh, que fala sobre uma perspectiva mais de Sudeste Asiático, né, onde as grandes potências se encontram, né? Ele fala das relações Estados Unidos-China no Sudeste Asiático, e ele tenta mostrar que, do ponto de vista dele, não estaria ocorrendo uma guerra fria, como o Eduardo Viola falou. O Eduardo Viola acha que há uma guerra fria porque as ideologias já não são conciliáveis, há uma disputa da própria essência, digamos, da política externa, da inserção internacional de China e Estados Unidos nos últimos anos. David Shambaugh acha que não há uma guerra fria entre Estados Unidos e China, porque não haveria uma ação e reação das políticas externas dos 2 países, que China tem uma política externa, digamos, independente no Sudeste Asiático, que não seria de reação imediata ao que os Estados Unidos estariam fazendo
no Sudeste Asiático ou na Ásia em geral, mas, enfim, é um ponto que a gente poderia discutir. De toda forma, David Shambaugh fala que a guerra comercial foi, digamos, vencida ou não deu frutos aos Estados Unidos, né? A guerra comercial faliu e por isso os Estados Unidos estariam usando uma nova estratégia para enfrentar a China no ponto de vista tanto econômico, comercial, quanto tecnológico. Esse é um ponto que eu vou voltar daqui a pouco. Tenho lido também Rush Doshi, um resumo executivo do último livro dele sobre The Long Game, ou The Great Strategy, né, da China, está publicado lá no site da Brookings Institution. Para a Cana, enfim, tenho escutado os últimos webinars que ele tem dado. David Lampton também escreveu recentemente sobre os grandes líderes chineses, tem dialogado com seus pares, assim como Elizabeth Economy vem escrevendo sobre Xi Jinping. Ela tem enfim, se surpreendido muito nas suas últimas visitas à China, dizendo que a China já se declara uma grande potência, coisa que ela não fazia há 5 anos, nos últimos 5 anos. Então, eu venho analisando também tudo que Tatiana Prazeres vem publicando na Folha, tudo que Eduardo Viola vem apresentando nos seus webinars, venho dialogando com os meus colegas brasileiros e estrangeiros, né? Então, é realmente um momento muito decisivo nas relações internacionais, como Tatiana acabou de falar, né? É um turning point, é um momento de mudança, um momento de, enfim, de grande enfim, indagação para o sistema como um todo, né, para os grandes analistas internacionais. E a grande pergunta que se faz, inclusive Eduardo colocou esse ponto, será que estamos num momento de tensão? Será que existe um risco de conflito direto? Será que existe um risco de conflito direto naquele que é o espaço mais estratégico para a China, porque é a sua vizinhança, é o lugar onde ela tem mais capacidade de ação militar, que ela tem mais elementos estratégicos para defender, que seria a sua liberdade dos mares, a sua liberdade para explorar os recursos energéticos estratégicos, ou seja, o Mar do Sul e do Leste da China. Então, ali existe realmente um momento de tensão, um lugar de tensão. Os vários analistas confluem para essa conclusão de que estamos realmente vivendo esse momento de tensão e Taiwan talvez sofra uma invasão. Essa é a questão que está no ar, que vários analistas estão tentando responder e vários... Enfim, se fôssemos seguir a visão mais estratégica do Robert Sutter, que é um analista americano, historiador, sempre ele estudou Taiwan, relações de China com Taiwan, China, Taiwan, Estados Unidos. Ele sempre concluía suas palestras até 2018, 2019, com não haverá uma invasão, não haverá um conflito, não haverá problemas em Taiwan, China vai respeitar esses espaços, China vai continuar com a sua política de longo termo, né? Enfim, desenvolver-se domesticamente primeiro, fortalecer o seu mercado doméstico, diminuir a dependência do comércio exterior, dos investimentos externos, investir mais na sua própria capacidade doméstica, nas suas tecnologias, no 2025, mas o que os grandes analistas colocam é que teria ocorrido uma mudança nas lideranças chinesas. Xi Jinping não seria só mais confiante, como diz Tatiana, não só mais assertivo, como colocou Tatiana, ele seria mais agressivo, até mesmo totalitário, como disse David Shambaugh. David Shambaugh caracteriza o governo Xi Jinping como sendo um governo extremamente autoritário, ver mesmo totalitário. Então, essa seria a grande mudança e o grande temor, né, do sistema internacional, de que Xi Jinping não só mudou a sua Constituição para se tornar um presidente eterno, a vida, né, digamos, até morrer, mudou o seu vice-presidente, que é muito mais velho do que o permitido constitucionalmente, colocou o seu governo, enfim, para não ser interrompido, como foi o que aconteceu com os presidentes anteriores. Então, ele diminui o número de assessores em sua volta, ele se torna mais centralizador, ele preside mais comissões, ele determina mais os rumos da política, da economia chinesa. Ele coloca, né, China Dream como grande objetivo chinês e coloca o Belt and Road Initiative junto com o AIIB, o Banco de Infraestrutura Asiático, como os grandes carros-chefe do seu governo. E aí a gente se pergunta, será que realmente estamos num momento de tensão? Será que a China vai definitivamente exigir um retorno do sistema internacional, um reconhecimento do sistema internacional de sua autoridade, de sua capacidade? As primeiras reuniões
do governo Biden com o governo chinês no início de janeiro foram muito significativos nesse sentido, mostrando que os chineses não vão mais aceitar críticas sem criticar, não vão mais aceitar uma ingerência, uma ingestão nas suas políticas domésticas internacionais, sem exigir também uma contrapartida do sistema internacional. Então, há impulsos, digamos, momentos de pulsão e pressão sobre a China e da China sobre o sistema internacional. A gente percebe que a crise da pandemia, do Covid-19, faz pressão sobre a China logo nos primeiros meses, né, de 2020, né, e final de 2019, 2020, a China sofreu muita pressão internacional, acusada de ter segurado informações, de não ter reagido rapidamente à pandemia, o discurso de que a pandemia teria sido iniciada ou culpa de uma má gestão do governo chinês. Logo depois, o governo Xi Jinping reage, dizendo que nenhum outro país teria tido tanta capacidade para controlar o número de mortes, o número de... enfim, ela teria tido mais sucesso do que outros países para reagir, e o insucesso dos outros países teriam, no caso, né, dos europeus, o próprio Estados Unidos, teriam tido muitas dificuldades, politicamente falando, de gerenciar a pandemia. Óbvio que os ingleses, os americanos tiveram muito sucesso na criação da vacina, na vacinação, etc., em massa. Então, há essa disputa, né, sobre a pandemia, sobre as consequências, as dificuldades de crescimento. A gente, enfim, acompanhando, né, as análises que saíram mesmo hoje no Folha de São Paulo, e mostram que só os países desenvolvidos, alguns países desenvolvidos, nem todos, né, estão conseguindo reagir prontamente à crise econômica, à crise de saúde internacional. A China vai conseguir crescer um pouco mais que outros países, 2,1% nos próximos anos, ao ano, né? Então, a gente percebe que há vários elementos a serem vistos ao mesmo tempo para entender o que vai acontecer nos próximos meses, para não dizer os próximos anos, nas relações internacionais, na inserção internacional da China. E a gente percebe que não é muito fácil, né, enfim, prever, criar cenários, imaginar os cenários dos próximos anos. O que a gente percebe definitivamente é que alguns teóricos asiáticos, no caso o Mahbubani, o Parakan, o Rush Dosh, de origem, né, asiática, eles vão dizer que o mundo não é só chinês, o mundo é asiático. Não há mais dúvida que está acontecendo uma asianização das relações internacionais. Não só a China, mas a Índia contam, não só a China, Índia, mas os parceiros asiáticos em geral, né? Sudeste Asiático, Coreia, Japão e os Estados Unidos na Ásia contam, e é preciso, então, perceber essas mudanças asiáticas, com a China no centro, com a China comandando, com a China liderando cada vez mais esse sistema asiático e cada vez mais fazendo contrapeso aos parceiros ocidentais, os europeus e americanos tentando se organizar, tentando fazer suas alianças com os indianos, com os australianos, gerando contrapartida, gerando contrapesos da parte da China, né? Muitos acham que essa movimentação da China no Estreito de Taiwan, sobre o Mar do Sul e do Leste da China, são reações, por enquanto, soft, né? Ou reações que misturam movimentos hard e soft power. Então, a China reage aos acordos que os Estados Unidos vão estabelecendo com os seus parceiros asiáticos, e os parceiros asiáticos, ao mesmo tempo, vão se alinhando à China, vão se alinhando aos Estados Unidos, tentando criar essa balança de poder cada vez mais rígida, né? Esse é o grande problema do sistema internacional, fazer com que essas reações não sejam rígidas, não sejam reações que gerem, digamos, contrapartidas militares, não gerem movimentos militares. Então, muitos analistas asiáticos vão dizer o seguinte, que os chineses não estariam prontos ou não gostariam de interromper o seu desenvolvimento tecnológico nesse momento, não estariam dispostos a fazer guerra nesse momento. Eu acho que há essa previsibilidade, né, dos chineses de se tornarem uma grande potência tecnológica, também uma potência militar, até, enfim, a comemoração dos 100 anos, né, de fundação da República. Então, eu acho que ainda, né, teríamos algum tempo antes dos chineses reagirem militarmente diante dos Estados Unidos. Enfim, não tem como fazer uma visão, construir um cenário muito claro, mas alguns acham que até 2024, essa é uma data
talvez, enfim, fictícia, mas é uma data que alguns analistas estão colocando como um limite para que os chineses se tornem ainda mais capazes militarmente. Então, nos próximos 4, 5 anos, poderia acontecer uma mudança, uma guinada nesse cenário internacional. Concordo plenamente com Eduardo Viola que há alguns freios, há alguns elementos que impedem a China de avançar, de se posicionar militarmente, tecnologicamente, o combate à corrupção, combate à poluição. Então, o Xi Jinping perde muitos aliados por conta do combate à corrupção, então é uma política de avanços e retrocessos. Então, é um processo que se faz de uma forma muito delicada, né, por conta das instabilidades políticas. David Chambon coloca, né, que os chineses demoraram muito para fazer as reformas políticas, foi uma das últimas a serem feitas, juntamente com a reforma militar, ou os avanços da capacidade militar. Nesse sentido, esses seriam alguns freios, né, que impediriam a China de avançar ainda mais. O grande analista chinês Huang Gang coloca que os chineses adotaram muitas políticas que feriram muito o meio ambiente chinês e eles ainda teriam muitos desafios a enfrentar para continuar se desenvolvendo sem prejudicar, sem poluir, de forma sustentada nos próximos anos. Então, essa é uma dificuldade muito grande dos chineses, e, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que esse é o momento dos chineses não só, enfim, garantirem o seu desenvolvimento tecnológico, mas garantirem também o seu apoio ideológico no sistema internacional. Isso é muito difícil de ser feito, mas os chineses estão usando os seus investimentos diretos, estão usando as suas alianças na área econômico-comercial para garantir apoiadores, para garantir apoiadores no sistema internacional. Há um grande investimento em elementos soft, em elementos ideológicos, um grande investimento nos elementos, enfim, menos palpáveis, como o cinema, as publicações internacionais, os apoios de todas as partes, os financiamentos feitos para ter apoio político em troca. Então, a gente percebe que é um processo muito complexo, né, que envolve vários tabuleiros ao mesmo tempo, e há os elementos sistêmicos que impedem também a China de avançar, digamos, de forma fluida, né, nos próximos anos. Né? Eu acho que os elementos recentes mostram que não vai ser fácil para os chineses também garantir essa posição de grande potência econômica e política e ideológica nos próximos anos. A própria questão do Afeganistão é uma questão em aberto, né, que mostrou que, enfim, Joe Biden não teria tantas facilidades de se inserir no sistema internacional, de ter apoio. Foi a primeira grande perda do governo Joe Biden, e o que a gente percebe é que a política de não intervenção nos negócios dos outros países, de não interferência, enfim, é utilizada pelos chineses para dizer não vamos intervir nos negócios internos dos vizinhos asiáticos, dos afegãos, por exemplo, mas a gente percebe que, enfim, os representantes, né, do Talibã foram recebidos pelos chineses, mas esse vai ser um grande desafio dos chineses. A primeira mensagem que eles deram, no governo chinês deu, foi que, por favor, não provoquem instabilidades regionais, porque assim não vamos intervir, não vamos participar, né, digamos, dos jogos domésticos nos seus respectivos países. E essa teria sido a política dos chineses para com a região do centro asiático, mas, enfim, é muito difícil saber se os chineses, com a maior capacidade política, estratégica, tecnológica e militar, não vão ter que, de alguma forma, cobrir os vácuos deixados pelos americanos nos últimos anos. Essa decisão de sair do Afeganistão não foi do governo Biden, a gente sabe disso, desde o governo Trump, e mesmo antes já estava acontecendo uma retirada militar dos Estados Unidos da Ásia e um realocamento dos seus recursos para outras regiões, para, enfim, direcionar para os objetivos que seriam mais prementes dos Estados Unidos. Alguns falam que é justamente o objetivo de conter os chineses, né? E, como bem falou Eduardo Viola, né, os Estados Unidos talvez não estejam em condições, se não for de uma forma aliada, cooperante com os países asiáticos, de conter os avanços chineses para as regiões que os chineses colocam como sendo estratégicas, né? Então, a gente fica aqui se perguntando o que vai acontecer nos próximos meses nas relações dos Estados Unidos com a China, mas o que a gente percebe é que é realmente um momento de muita tensão, um momento de muita expectativa, sabendo que este é um governo mais autoritário, um governo mais assertivo, de que
os americanos também, mesmo sendo um governo democrático, né, um governo democrata, não vão reagir como os governos que, enfim, vieram antes de Trump, né? A partir de Trump, a postura americana é muito mais assertiva também, muito mais reativa aos chineses. Enfim, se a guerra comercial foi o mote do governo Trump, agora a guerra com o Joe Biden vai ser de uma outra perspectiva, com outras ferramentas, utilizando inclusive os parceiros asiáticos para fazer um contrapeso aos chineses. Eu acredito que eu já falei mais de 20 minutos, eu vou parando por aqui, vou esperar a reação tanto dos colegas quanto dos ouvintes para a gente continuar, então, explorando outros aspectos. Agradeço mais uma vez, Antônio Carlos, por essa mediação e a presença dos colegas nesse debate. Obrigada. Obrigado, Daniele. Eu acho que nós podemos voltar à interação com os nossos dois colegas, Tatiana Prazeres e Eduardo Viola. Eu começaria com Tatiana. Você quer retomar, pegar a bola daqui e complementar tanto que você já falou, quanto também sobre o que os colegas já seguiram, e depois, Tatiana, nós podemos seguir com o Eduardo e Daniele também. Vocês fiquem à vontade, por favor. Obrigada. Eu vou aproveitar que... vocês me escutam? Eu não pareço estar... Vocês me escutam? Obrigada. Eu vou aproveitar, então, que eu tenho a palavra e antes dos demais, e vou, na verdade, começar com duas perguntas que, se o Eduardo e a Daniele puderem comentar, eu agradeço. Eduardo, é muito interessante tudo que você falou e um ponto me chamou a atenção, que é a questão de um modelo ser uma ameaça, representar uma ameaça existencial para o outro, né? Que é algo que marcou a Guerra Fria e que você identifica estar ocorrendo neste momento. A minha pergunta para você é por quê, né? Por que os dois modelos políticos não podem coexistir? De onde vem a percepção, o que move você a acreditar que há essa visão de que realmente estamos diante de uma ameaça existencial, porque não pode haver dois modelos, enfim, que coexistam ao mesmo tempo, né? que coexistam. Para você e para a Daniele, muito interessante o que você falou, e, enfim, a abrangência, né, dos temas cobertos, as relações que você estabelece entre eles. E aí, para vocês dois, eu gostaria, vocês os dois mencionaram Taiwan, claro, Estados Unidos, Eduardo, grande conhecedor da política interna americana também. Ambiguidade estratégica em relação a Taiwan, né? O não compromisso formal dos americanos de defenderem Taiwan em caso de uma invasão. Essa ambiguidade estratégica estaria com validade vencida, né? Está na hora dos americanos reverem essa política. E quais as consequências disso? O que mudaria se houvesse uma garantia efetivamente dos americanos de que, em caso de uma invasão, os americanos defenderiam a ilha? Faz diferença? Que tipo de impacto isso teria? Eu gostaria só... E aí, essas são as minhas perguntas, mas eu gostaria na verdade, comentar algo que o Eduardo mencionou e que me chama muita atenção, lendo a imprensa chinesa há 3 anos diariamente, aqui a imprensa chinesa em inglês, mas eu tenho notado um crescendo, né, sobre desfuncionalidade do modelo político americano, né? É algo que, digamos, eu notei desde que eu comecei a acompanhar, mas que cresceu nos últimos tempos, desde, claro, o governo Trump, mas a gestão da pandemia é algo que... A gestão da pandemia fora da China e o contraste com a resposta chinesa à pandemia rende, né, digamos, na imprensa chinesa, alimenta a narrativa da superioridade do modelo político chinês, o que é algo que pode ser muito perigoso, né? E aí eu já vou falar sobre isso, mas o controle da pandemia na China, o desenvolvimento das vacinas na China
e o fato de que a China já administrou mais de 2 bilhões de doses é algo que, digamos, é usado para contrastar com a politização do problema sanitário no resto do mundo, com as dificuldades econômicas que o resto do mundo viveu e vive em função da crise, o fato de que em 2020, quando a economia mundial caiu, o PIB chinês ainda cresceu, que os investimentos externos diretos despencaram no mundo, para a China ainda subiu, quando o comércio internacional caiu, exportações e importações da China cresceram, isso tudo alimenta, né, essa narrativa de uma China mais forte e da disfuncionalidade, né, de outros modelos. Depois, questões raciais dos americanos no ano passado e principalmente as eleições americanas, né? O processo eleitoral americano e a invasão do Capitólio no 6 de janeiro, né? O que a gente viu aqui é isso tudo sendo muito usado, né, na narrativa do partido e essa autoconfiança dos chineses que em excesso pode ser perigosa, né? Então, acho que isso é uma coisa importante a destacar. O excesso de autoconfiança pode nublar a visão, pode embaçar, digamos, a capacidade das autoridades locais fazerem uma análise, digamos, realista do que acontece fora daqui. E a verdade é que, especialmente o episódio do Capitólio em janeiro, acabou por, na minha visão, empoderar os linha dura, né, em Pequim. Ou seja, a violência, o caos, a instabilidade acabam reforçando a visão na China de que controle político é necessário e acabam validando, por exemplo, a visão daqueles que acham que, por exemplo, lei de segurança nacional em Hong Kong era importante, etc, etc. Então, enfim, é algo que me chamou a atenção e que eu gostaria de compartilhar um pouco, confirmando aquilo que o Eduardo tem falado sobre a exploração política da desfuncionalidade do outro modelo. Mas, ainda assim, eu não sei se eu estou convencida da tese de que há um problema de incompatibilidade existencial dos modelos. Claro, a gente pode caminhar para isso, a depender, digamos, da gestão política que se faça de questões desse tema, mas não necessariamente me parecem incompatíveis. Eu paro por aqui. Obrigada. Você quer seguir, Eduardo? Sim. Então, bom, eu primeiro penso que nossas visões são quase, diria, 90% complementares, tanto com Tatiana quanto com Dani, digamos, tá? Então, mas assim, eu vou comentar primeiro, digamos, sobre a pergunta de Tatiana, sobre vamos dizer, incompatibilidade, ameaça existencial do outro versus coexistência. Há uma realidade interessante. Se nós vemos esta Guerra Fria, que já começou na minha visão, é muito diferente da com a União Soviética, pelo nível de altíssima interdependência econômica, social, enfim, financeira. Isso é muito diferente, mas tem esse é o componente decisivo, a percepção do outro como ameaça existencial, digamos, tá? Que isso é parecido com a União Soviética. Se nós vamos lá, nós vamos ver que tem um período em que a tensão soviético-americana diminui muito e todo o período dos acordos SALT, digamos, ou seja, da detente, digamos, né? A linha Kissinger, digamos, na lida americana, digamos, que ao mesmo tempo, digamos, ou seja, de detente com a União Soviética, ao mesmo tempo que de algum modo, isso criou na década de 70 uma espécie de situação de coexistência de modelos, tá certo? Isso já houve, né? E isso muda, o que provoca essa mudança? Basicamente, a invasão de Afeganistão pela União Soviética, digamos, tá certo? E em 1979, isso gera toda uma campanha eleitoral americana já muito forte, onde os republicanos se favorecem, a linha dura americana, e aí vem, digamos, toda uma visão oposta. Reagan chegou a considerar a Kissinger como um traidor, por exemplo, tá certo? E o establishment de Reagan comparado com... E a ideia é preparar-se para
es decir, es una amenaza existencial, continúa siendo, y la única solución es protegerse con un escudo antimíssil, la guerra nas estrelas. Entonces, la política pasa a ser una política muy incisiva, ofensiva, y se torna bien sucedida, ¿está cierto? No sentido de que, y esto es bien diferente con la China, o comunismo, o sistema económico do comunismo soviético, no conseguía competir con el capitalismo americano, renacido particularmente pelas políticas neoliberales de Reagan y Thatcher, con aumento muy grande del crecimiento y de la productividad después de un periodo de crisis. ¿Tá? Entonces, nós temos eso entra en la élite americana, de algún modo, a idea de que o sistema, a democracia é superior, digamos, ou seja, então fica essa herança, digamos, que está presente agora, está certo, na elite americana, digamos, ou seja, quando nós, na verdade, um momento fundamental para nós foi quando fomos confrontacionais com a União Soviética, na década de 80, com Reagan, claro, isso muda totalmente com Gorbachev, porque Gorbachev muda a política, digamos, precisamente para aproximarse, liberalizar, digamos, tá? Aí muda totalmente, tá? Mas, então, agora qual é? Poderiam coexistir? Sim. A dinâmica até Xi Jinping, até 2015, é uma dinâmica de coexistência, mutuamente, tá certo? Então, não é que, teoricamente, seja impossível. O problema é que a dinâmica de reversão do autoritarismo para o totalitarismo. Eu penso que hoje o regime chinês é totalitário. Digamos, totalitarismo muito diferente da União Soviética, baseado na inteligência artificial agora, tá certo? Mas um controle generalizado da sociedade pelo Estado e uma permeabilidade gigantesca do Partido Comunista sobre a sociedade, tá certo? Então, diminuindo muito o pluralismo entre a elite na China, digamos. Então, isso de um lado. De outro lado, nos Estados Unidos, vamos dizer, duas coisas. Por um lado, digamos, não reconhecer que o mais importante da crise da democracia é um problema americano, interno, não é pelo impulso russo ou chinês. Então fica toda essa dinâmica típica de colocar o problema todo fora. Existe, evidentemente, a China e os Estados Unidos estimulam a disfuncionalidade da democracia americana e tem um discurso sobre a superioridade do sistema de governança chinês. Esse é um ponto importante. A ideia é, o discurso chinês muda a partir de 2015, a democracia é decadente e o nosso sistema é o superior e vai se impor no mundo, digamos. Não é na ideia de exportar revoluções através do Partido Comunista, como foi o caso da União Soviética, digamos, até a década de 60. É diferente, tá certo? Mas é toda a ideia de que o modelo chinês é muito mais eficiente, funcional, e a ideia bem distorcida, digamos, de que na China há democracia, porque o povo se expressa através do Partido Comunista, tá certo? Apesar de que, claramente, o Partido Comunista Chinês tem pânico da democracia. Por isso que é decisivo reprimir Hong Kong e acabar com Taiwan. Taiwan é um modelo de democracia hoje. É um país, é uma democracia transparente, com alta competência gerencial, digamos, ou seja, no governo, digamos, domina um setor decisivo da tecnologia contemporânea, que é os semicondutores, digamos, está certo? E teve uma política muito mais eficiente que a chinesa de controle da pandemia, e a diferença da China não foi responsável pela propagação da pandemia no mundo. Então, porque uma coisa é o que acontece na China, outra coisa é no mundo. A ideia de que um vírus chinês e demais não faz o menor sentido, mas é claro que durante os meses de dezembro e janeiro, dezembro de 2019, janeiro de 2020, o mundo, a China, ocultou a realidade ostensivamente na típica política, digamos, ou seja, de ocultamento, como foi com SARS também, até que não conseguiram mais ocultar, e isso fez perder um tempo precioso no que era a realidade já. Havia transmissão entre humanos do Covid-19, tá certo? Então, esse é um ponto também de limite, digamos,
do que é. Assim, a China lidou bem com a pandemia, utilizando seu sistema político de controle totalitário, digamos, está certo? O Ocidente tem todo hoje uma fratura na sociedade que dificulta. Ou seja, Estados Unidos tem vacinas sobrando por todo lado e tem 35% da população que não se quer vacinar, porque é doutrinariamente antivacina, digamos, assim como negadora da ciência. Então, nesse sentido, o problema americano é gravíssimo, está certo? E essa é uma realidade também. Sobre Taiwan, a ambiguidade estratégica, eu acho que de fato já terminou. No discurso não vai terminar. Não é esperável, porque o decisivo não é o discurso. O decisivo é a credibilidade da dissuasão da invasão. Se Estados Unidos faz deployment e prontidão de seus assets militares, combinado no caso com os japoneses, australianos, indianos, não porque é só para as vias marítimas, digamos, no Oceano Índico, digamos, tá? E até britânicos neste momento. Tá? Isso é o que é decisivo. E isso é o que acaba com a ambiguidade. E isso é o que eu acho que vai acontecer. Embora muitos autores não tenham, claro, por a disfuncionalidade do sistema americano, se isso vai acontecer. Então, é isso o relevante e não o discurso. A garantia de segurança. Porque a garantia de segurança, se não tem deployment, não serve para nada. Tá certo? Então, aí, uma coisa que eu queria dizer. Vamos dizer, o principal autor que eu me baseio para entender o mundo de hoje e demais é Niall Ferguson, que é um internacionalista brilhante, todos vocês sabem, digamos, está certo? E tem uma densidade de produção muito superior aos outros clássicos, como Keohane, o Nye, ou demais, digamos, está certo? Eikenberg. É dizer, e ele, por exemplo, para mim, eu leio muito o que ele escreve, as coisas que fala, digamos, e demais, e ele claramente fala como a China é responsável pela propagação da epidemia, tá certo? Não nos termos em que Trump colocava, tá certo? Mas foi muito irresponsável a China. E depois vieram as responsabilidades dos outros, obviamente, tá certo? Então, que disse Ferguson? Isso em relação a toda a questão do que colocou também Daniel. Ferguson dizia já 4 anos atrás que era provável uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos. Perfeito, nessa época ele era o único que colocava isso, praticamente. Mas agora ele disse que já estamos na nova guerra fria, não que é provável, já começou, e é um momento muito perigoso da história mundial. Tá certo? E eu, então, me baseio em que ele teve capacidade preditiva, digamos, comparado com outros, digamos. Então, mas é verdade que, vamos dizer, a ideia de nova Guerra Fria é polêmica, e eu não gosto de usar muito, eu uso mais confrontação, porque, senão, você vem, tem que falar de todas as diferenças que tem da relação do que foi a Guerra Fria, a primeira Guerra Fria. Tá certo? E, bom, então, eu acho que sim, que de todas maneiras é decisivo, Tatiana, a disfuncionalidade da democracia ocidental, é decisivo para mobilizar a lealdade ao regime e a superioridade do regime na população chinesa. Tá? Para fora, é bem mais complicado. Tem algumas áreas onde esse discurso pega, mas tem outras onde é mais difícil pegar, tá certo? De qualquer modo, creio que a questão das vacinas mostrou a superioridade da tecnologia americana, ocidental, digamos, que é todo o avanço para o RNA mensageiro, digamos, que são as vacinas da Pfizer, da Moderna, digamos, basicamente, tá? Que são revolucionárias, que vinham apenas de tratamento contra tipos de câncer e que foi implementada com uma rapidez extraordinária e é uma revolução. A China não chegou a isso ainda. Tá certo? E é evidente que a eficácia das vacinas da Pfizer e da Moderna é muito superior à Coronavac e à Sinovac, embora é verdade que para aqui no Brasil não fosse sido a Coronavac, nós estaríamos tido um nível de mortalidade muito maior do que tivemos. Então é isso, mas já falei muito, desculpa. Daniele, você pode seguir? Sim, posso sim, Antônio.
Eu vou reagir às perguntas da Tatiana da seguinte forma, né? A primeira, sobre a questão da ameaça existencial, eu tendo a concordar com o Eduardo Viola, no sentido de que nunca antes na história entre China e Estados Unidos houve tanta tensão entre esses dois parceiros, né, entre esses dois países. A política inicial de Xi Jinping era de elevar a relação para enfim, não para um G2, porque os chineses nunca admitiram, né, a criação de um G2 entre eles, mas, enfim, era elevar a relação de Estados Unidos e China para um patamar mais importante, mais alto, mas o governo Trump se recusou digamos, a ter esse diálogo de igual para igual com os chineses. Então, a guerra comercial sinalizou isso, né, de que seria muito difícil fazer uma cooperação entre China e Estados Unidos. E então essa ideia de crescer juntos foi por água abaixo. Então existe nos próximos anos uma competição entre Estados Unidos e China que não vai recuar. Essa é a visão dos principais analistas. Se não tivermos uma guerra fria, no mínimo teremos uma competição predominante ou constante entre esses países nos próximos anos. O John Mearsheimer também dizia que a China não entraria em ascensão se não fosse por meio de elementos conflituosos entre Estados Unidos e China, que não seria possível a ascensão da China se não fosse por meio de uma guerra, assim como os Estados Unidos teriam optado quando da sua ascensão, né? Um ambiente mais hostil, de competição, para não dizer até de conflito entre os pares, para mudar o status quo. Sobre a ambiguidade estratégica com relação a Taiwan, desde sempre, né, desde 1949, o governo chinês colocou Taiwan como objetivo primordial da sua política doméstica, da sua política regional, da sua política externa. Taiwan é um objetivo essencial, componente do que se chama Estado-nação chinês, né? Ser China é ser uma China totalmente integrada, recuperando todos os territórios perdidos, e Taiwan seria, então, o grande objetivo territorial chinês, para não falar também das ilhas que ainda restam, né? Dentro do Mar do Sul e do leste da China. E o que impede a China de conquistar Taiwan? As suas relações com a vizinhança, mas principalmente com os Estados Unidos. Esse acordo estabelecido quando do restabelecimento das relações diplomáticas entre China e Estados Unidos no final dos anos 70, início dos anos 80, e eu acredito que qualquer movimento independentista ou qualquer movimento de apoio militar dos Estados Unidos ou dos vizinhos para libertar ou separar Taiwan da China poderia gerar uma reação imediata do governo chinês para recuperar Taiwan, mas nenhum dos dois parceiros, nem Estados Unidos nem China, estão fazendo esse movimento, porque sabem que, tanto para os Estados Unidos quanto para a China, a recuperação à força de Taiwan seria inaceitável, ou a recuperação, ou a libertação, a independência à força de Taiwan seria inaceitável. E os chineses não esperariam um momento melhor ou mais adequado para recuperar Taiwan, caso os Estados Unidos fizessem esse movimento de apoio, enfim, militar a Taiwan. A gente sabe que durante o governo de Bill Clinton, né, em 1993, 94, houve essa tensão no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos se colocaram prontos a defender Taiwan, caso isso fosse necessário. Os chineses compreenderam isso. Eu não sei se o governo Biden estaria pronto para fazer a mesma coisa que o governo de Bill Clinton, mas, enfim, tudo indica que recuperação de Taiwan significaria uma mudança de peso, uma mudança de balança de poder na Ásia, que não seria suportável para os Estados Unidos ou para os seus vizinhos, muito menos, né, para o Japão, para os Estados Unidos, em particular. Então, eu acredito que essa situação pode se manter congelada nos próximos anos. Enfim, eu não me arrisco a criar um cenário, mas tudo indica que isso acontecerá pelo menos nos próximos 5 anos. Então, mas essa tensão aumenta ano a ano. Sobre a disfuncionalidade americana, né, do modelo político americano, vários autores chineses defendem essa tese, como a Tatiana falou, o próprio Mahbubani, o próprio Paracana, defendem a ideia de que a americanização do mundo é apenas uma vírgula, um parênteses numa história que é milenarmente asiática, né? A ideia deles é de que o mundo é da Índia, o mundo é da China, que as dificuldades chinesas, indianas, da Ásia em geral, foram apenas uma dificuldade de ajuste tecnológico, né? Que o mundo favorece
a Ásia, e que a dominação americana seria de 100 anos, talvez 150, e de que logo em breve a China voltará para o centro do mundo, assim como a Índia e algumas outras potências médias asiáticas. Essa é uma tese, nem todos concordam com essa tese, alguns acham que os americanos ainda estão muito à frente tecnologicamente dos chineses, estão muito à frente militarmente dos chineses, e que os chineses ainda vão ter que se desenvolver ainda muito tecnologicamente, não só os 10 grandes setores tecnológicos do projeto 2025, mas muitos outros setores tecnológicos terão que ser ainda desenvolvidos para a China ser considerada uma grande potência acima da capacidade americana. Mas sim, haveria muita disfuncionalidade no sistema americano, a gente tem vários exemplos nos últimos 10 anos que colocariam em xeque esse modelo americano, mas como dizem os americanos, estamos em decadência há tantas décadas, né? Talvez continuemos no topo, mesmo em decadência, por mais algumas décadas. Então, eu acho que essa é uma questão central ainda, né? Como que o mundo vai se tornando tão misto, tão múltiplo, com essas potências, talvez em decadência, mas ainda assim disputando espaços com os chineses e outros asiáticos nos próximos anos. Então, se o modelo chinês é melhor ou não, existe essa disputa, né? Existe esse questionamento, se os chineses estão conseguindo tirar mais gente da pobreza, né? Mais gente de situações de vulnerabilidade, a pandemia coloca isso em xeque, né? Muitas pessoas voltaram para as linhas inaceitáveis de pobreza e miséria por conta das dificuldades dos governos, não só ocidentais, mas dos governos em geral, de enfrentar esse momento único, né? do sistema internacional, das nossas vidas, e nos próximos anos a gente vai ver que, enfim, que é muito difícil, né, manter essa disputa entre China e Estados Unidos e os outros países acompanharem China e Estados Unidos nos próximos anos, mas é o que a gente vai ter para analisar daqui para frente. É isso. Muito obrigado, Daniele. Nós já estamos com um tempo bem avançado. Nós temos algumas perguntas extremamente interessantes. Gostaria de encaminhar aqui, você for sintetizar assim de modo bem direto. Acho que eu selecionei 3 perguntas e eu vou dirigir cada uma delas para um de vocês. Acho que, começando para a Daniele, eu vou sintetizar essas 2 primeiras para você, Daniele, que diz respeito ao culto, digamos assim, a personalidade que se verifica atualmente na China, na figura do Xi Jinping, e que há uma incrível similaridade com outros regimes autoritários ao redor do mundo. As perguntas aqui citam o caso de Belarus, da Coreia do Norte, enfim. E também se seria possível um paralelo com a figura histórica de Mao Tse-tung. Então, como o Ocidente vê a importância desse culto à personalidade, desse lugar em comum que o Xi Jinping tem assumido no processo político interno da China? Bom, vamos lá. Essa pergunta é muito importante, é muito interessante. Vários documentários estão aí no YouTube, da linha da Arte, TF1, mesmo da CNN, da Deutsche Welle, enfim, vários estudiosos já se voltaram para fazer essa análise, esse tema. A própria Elizabeth Economy publicou um artigo interessantíssimo na Foreign Affairs, e o próprio livro dela fala sobre isso. Vários autores tentam entender a China a partir dos seus líderes. O último livro do David Shambaugh é sobre também esses líderes, o David Lampton também escreveu sobre isso, e, de fato, vários autores concordam com essa ideia de que Xi Jinping promove o culto à personalidade, o culto do líder, o líder ao mesmo tempo carismático, ao mesmo tempo autoritário, totalitário. Ele promove várias mudanças estruturais para centralizar o poder em torno dele, cada vez menos assessores, cada vez mais assessores com esse perfil de concentração de poder, de culto à personalidade, enfim, de processos mais autoritários, mais assertivos. E por que isso teria acontecido? Há 2 grandes explicações básicas para isso. A própria história de vida de Xi Jinping, uma análise quase psicológica, né, de que o seu pai teria sido um grande
enfim, uma grande personalidade dentro do Partido Comunista que teria sido caçado e expurgado, e ele teria sido mandado para os campos de, enfim, reforma e reeducação, e ele teria se curvado não à história paterna, mas à história do partido. Ele vai ser um grande defensor do partido. Muitos falam que muitos dos recitos, das falas de Xi Jinping de hoje são textos, parte de tudo aquilo que ele memorizou, que ele decorou na sua juventude, na sua tenra idade. Então, ele teria, digamos, assumido essa recuperação da imagem, da força do Partido Comunista, né? Enfim, no momento, né, anterior, em que haveria um grande pluralismo dentro do Partido Comunista, ele volta, então, a essa centralização e concentração de poder, talvez aí já voltando para uma segunda explicação, né? Os vários problemas, as várias falhas do sistema político, do sistema institucional chinês, muito, né, herdado das estruturas soviéticas, né? Enfim, emperradas. Então, isso talvez tenha sido uma estratégia do governo chinês para consertar, arrumar algumas falhas políticas, tentando, então, melhorar o processo de comunicação, o processo de gestão interna chinês, mas, sim, haveria um culto de personalidade, uma concentração de poder, uma tentativa de também exigir do sistema internacional um reconhecimento desse poder político e não só poder econômico. Alguns acham que houve um erro de estratégia chinês. A partir de 2008, os chineses tentam, então, esse reconhecimento de poder político. Xi Jinping sobe em 2013, ele também, enfim, os primeiros anúncios são de abertura econômico-comercial, de mais globalização, depois o discurso se volta para essa concentração de poder, de reconhecimento de poder do governo Xi Jinping. Então, existe esse misto, né, de tentativa de aumentar o poder econômico, ao mesmo tempo de aumentar o poder político, de aumentar o reconhecimento, melhorar a imagem, e essa imagem não é só trabalhada por meio do presidente, mas também por meio dos elementos soft, né, enfim, eles tentam, assim como os coreanos, né, desenvolver a música, a propaganda de música, de cinema, de filmes, de rádio, outros meios mais socio-ideológicos pelo mundo afora, mas isso tudo realmente estaria acontecendo para tentar aumentar a inserção, a aceitação, e, enfim, há problemas nisso, né? O próprio Mahbubani fala que isso não se reflete na capacidade do governo chinês de cooptar, de convencer as empresas de outros países a serem aliadas, de apoiarem o governo chinês, de apoiarem as empresas chinesas. Muitas empresas americanas que antes apoiavam os negócios com os chineses não são tão fiéis assim aos chineses como antes. Muitas apoiam o próprio governo americano nas suas investidas contra o governo chinês, então haveria essa falha no plano micro, no plano dos negócios, no plano, enfim, da estabelecimento de novas normas, e é nesse campo que o governo chinês estaria investindo agora, né? Não só no plano das grandes relações, mas no plano das micro-relações, né? Nas relações empresa-empresa, sociedade-sociedade, pessoa-pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande trabalho que o governo chinês tem pela frente. Obrigado, Daniele. Eu tenho uma pergunta vou tentar sintetizar as perguntas da Bruna e da Thaís, exatamente sobre as contradições do crescimento econômico, da política energética e de como isso se projeta na política externa. Seria basicamente o seguinte: o anúncio recente da China de que poderá deixar de apoiar a construção de usinas de carvão no exterior, e a descrição que foi feita pela Tatiana de maior assertividade no plano externo e maior independência no modelo de extensão internacional próprio, se seria possível esperar que o compromisso climático da China será realizado interna e externamente de maneiras distintas, ou seriam complementares? E qual seria a posição, qual posição tenderia a predominar no partido? Ou seja, mais reformista ou aquela que tem o carvão como elemento central no futuro próximo? Acho que isso é uma questão que é diretamente indicada ao Eduardo. Eduardo, você quer
responder? Perfeito, muito obrigado, Antônio. Então, primeiro, sobre a política chinesa interna energética, não é uma política assim de transição para a decarbonização. Este é um ponto que eu quero destacar, porque a formulação da pergunta faz supor que sim, seria, e não é só no plano externo. Porque qual é a realidade da política chinesa? De um lado, promover renováveis, mas de outro lado, promover a energia fóssil. Por exemplo, neste momento, nos últimos 2 anos, a China está construindo 3 a 4 termoelétricas novas por mês, tá certo? De carbono, tá certo? Então, isso não é uma... o que você tem é um processo de mais e mais. Continua aumentando fóssil e aumenta renováveis. Não é um processo de decarbonização clara, que aumenta renováveis e vai reduzindo fósseis, digamos, tá certo? Então, isso eu quero destacar porque na formulação da pergunta não está correta, digamos, na minha opinião. E o que acontece? E isso, vamos dizer, como afeta, digamos, ao mundo esse anúncio de não financiar mais carbono, projetos de carbono no exterior, é um negócio que, por enquanto, teve muito pouco impacto. Por quê? Porque isso é algo a futuro, porque tem muitos projetos já em andamento, digamos, tá certo? E porque os interesses do carbono, não apenas nas empresas, tem uma coisa que é muito importante, no interior, nas províncias, nas menos desenvolvidas particularmente, nas municipalidades, eles têm um drive totalmente a favor da termoelétrica de carbono, porque isso, carbono é um mineral que está por toda a China, digamos, ou seja, então a mineração de carbono gera empregos e as termoelétricas geram empregos, digamos, e se tem menos sensibilidade para a poluição. Outra coisa importante, o decisivo neste momento para a China é o controle da poluição local, insisto, monóxido de carbono, enxofre, material particulado, no dióxido de carbono, gás estufa. Isso é secundário, tá certo? Apesar do reconhecimento da ameaça da mudança climática para a China. Então, eu vejo assim que a política chinesa continua sendo convergente, digamos, tá certo? No sentido de que, inclusive, podem não financiar diretamente mais usinas termoelétricas no exterior. É decir, vamos ver como se implementa isso, porque eles estão construindo 3 a 4 por mês na China, digamos, certo? Então, nós sabemos que a China tem coisa que fala e não faz, e fala e não faz, certo? Então, acho que a diferença não será relevante, porque muitos projetos são projetos de indústria pesada, tá certo? Siderurgia, metalurgia, alumínio, todos esses projetos da Rota da Seda são de indústria pesada. E o que eles podem não financiar é uma termoelétrica de carbono do lado, digamos, para alimentar a planta siderúrgica, mas outros, domesticamente pode ser financiada essa, não? O principal, que é a indústria pesada, digamos, e com tecnologias que não são de decarbonização, digamos, certo? Em relação ao futuro da linha pró-carbono e da linha pró-decarbonização na elite, no Partido Comunista, eu acho que no curto prazo se impõe claramente, hoje está impondo a linha pró-carbono, tá certo? Insisto, porque eu tenho uma visão, digamos, há toda uma... Eu não vou ter tempo para explicar isso, mas é muito importante entender que no mundo ocidental há muitos formadores de opinião na mídia e demais que tentam, como sempre, igual que em relação ao Brasil, estimular os passos positivos da China, tá certo? Com a ideia de que engajando, se você vê uma nova medida, como por exemplo, neutralidade de carbono 2060,
Isso é novo, então vamos estimular uma nova... Agora, claramente, analiticamente, do ponto de vista científico, isso é totalmente incompatível com o orçamento global do carbono, tá certo? Mas isso não se enfatiza, tá? Isso não acontece agora só com a China, aconteceu muito com o Brasil, quando houve avanços, digamos, importantes no controle de desmatamento e demais, tá certo? Agora, se a gente tem uma lógica científica, é diferente, digamos, tá certo? Então, eu acho que, por enquanto, a China não está em uma estratégia mais e mais. Continua carbonizando a matriz energética e também desenvolve um componente de baixo carbono na matriz energética. E eu destaco aqui como algo diferente, que não é destacado na mídia mundial, porque a mídia ocidental é bastante antinuclear, que o mais lúcido da China é a promoção da energia nuclear. Porque é isso que o mundo precisa, senão não tem decarbonização consistente, né? Então, eu vejo que, por lo que falei antes, de como a China está mais ameaçada pela mudança climática que Estados Unidos, por exemplo, ou Europa, né? É decir, então, vai haver essa contradição entre o interesse nacional da sociedade chinesa, da população, e o interesse hegemônico do Partido Comunista, de vocação de hegemonia global, e por causa disso, nos próximos anos, não agora em Glasgow, embora pode acontecer, porque é um enigma a China, mas mais adiante a China a tendência decarbonizante vai avançar e provavelmente vai se impor sobre o carbono, tá certo? O qual será um fator favorável a, vamos dizer, distender um pouco a Guerra Fria com o Ocidente, supondo que a política de Biden se consolida nos Estados Unidos em relação à mudança climática, digamos, né? Porque aí você tem, senão, se a China está em uma linha ambigua de decarbonização lenta, e Europa, Estados e Reino Unido que já estão em decarbonização rápida e profunda, e Estados Unidos, que neste momento anuncia que quer convergir com a Europa, mas vamos ver, porque pela fratura da sociedade americana, mas isso se consolida, é um novo fator fortíssimo de fratura do sistema internacional. Você tem um polo de poder gigantesco, no caso vai ser apoiado pela Índia e por Rússia, digamos, pró-decarbonização lenta, e outro polo de poder gigantesco, pró-decarbonização rápida, inclusive formando clubes climáticos, ou seja, criando um pacto, digamos, ou seja, com todas as sobretaxas, digamos, diminuindo o comércio internacional, porque obviamente é insustentável para a Europa e Estados Unidos permitir, digamos, ou seja, que importações da China entrem, digamos, ou seja, com uma intensidade de carbono que não seja viável de competir por empresas europeias ou americanas. Bom, muito obrigado, Eduardo. Se nós temos tempo para uma última intervenção, eu gostaria de dirigi-la muito rapidamente a Tatiana. Tatiana, é o seguinte, um comentário do nosso colega Paulo Antônio Pinto, que diz o seguinte, que a hegemonia chinesa na Ásia tem agora o desafio, né, tem o contraponto criado pela situação política no Afeganistão, na Ásia Central. Então, o comentário dele diz respeito a isso, quer dizer, se você vê alterações na política asiática, perdão, na política da China, tendo em conta essa nova realidade que se cria ali no entorno imediato da China. Obrigada. Eu acho que quando, enfim, houve a retirada dos americanos do Afeganistão, muitos foram rápidos em apontar que aquilo gerava uma grande oportunidade para a China. Em parte, eu acho que isso é decorrente de uma leitura muitas vezes simplista de que tudo que é ruim para os americanos é bom para os chineses, e nesse caso não necessariamente se aplica na minha visão. Acho que os chineses têm muita preocupação com estabilidade política na fronteira, né? Muita preocupação com terrorismo, enfim, e realmente
a instabilidade é algo que preocupa. Os americanos, a presença dos americanos e outros no Afeganistão, de alguma maneira, servia os interesses chineses no sentido de conter, né, diminuir riscos, conter a possibilidade de diminuir possibilidade de terrorismo, etc., etc. Então, de alguma maneira, a presença dos americanos ali servia esse interesse, servia também porque, enquanto eles se concentravam na região, deixavam de prestar atenção em outras, né? Deixavam de priorizar outras questões. Então, aspectos, essa conta de o que é ruim para um é bom para o outro, não necessariamente se aplica. Eu acho que tem um aspecto da maneira como os americanos saíram do Afeganistão, que de alguma maneira fortalece a narrativa chinesa, ou que os chineses, digamos, tentaram promover no contexto da retirada do Afeganistão, que é digamos, o quão confiável são os americanos como aliados, né, num momento difícil. E, claro, o recado era para Taiwan, né, o quanto vocês realmente pretendem contar com os Estados Unidos num momento, se isso for necessário. Então, digamos, a credibilidade dos americanos como aliados é algo que foi explorado politicamente, eu acho, pelos chineses, de olho em Taiwan, né? É possível realmente contar com eles. Então, acho que são esses fatores que entram na equação, além, claro, o interesse econômico, enfim, Rota da Seda, etc., mas eu acho que, na minha leitura, muitas análises rápidas no calor do momento, etc., simplificaram a ponto de distorcer a mensagem principal. Eu acho que, enfim, há riscos para a China também, em razão da mudança das circunstâncias na região. Se me permitir um minuto, eu gostaria só de fazer um comentário em relação à questão da transição para uma economia de baixo carbono na China e em relação ao que o Eduardo comentou, que é claro, muito, muito interessante, né? Em primeiro lugar, eu acho que o caminho da China rumo a uma economia de baixo carbono não é uma linha reta, né? Não é uma linha reta. Como o Eduardo falou, ainda aumentam as emissões, e aumenta a capacidade, né, com esses investimentos nas termoelétricas no país, em emitir mais, né? Nos constrói uma termoelétrica hoje para durar 2, 3 anos, né? Então, a perspectiva é de que realmente a gente ainda vai ter emissão por geração de energia elétrica a partir de carvão por bastante tempo. Então, realmente é um aspecto que chama atenção, mas eu talvez não... faz parte do plano chinês subir as emissões até 2030 para começar a descer até a partir daí e aí zerar em 60, né? Então, na verdade, é claro que se o investimento que é feito hoje, a concessão de novas autorizações para construção de termoelétricas, exploração de novas minas, etc., é algo que preocupa, mas o aumento das emissões hoje, digamos, não é incompatível com a narrativa ou com as promessas que foram feitas de pico em 2030 e neutralidade em 60. Isso não fecha com a conta do carbono global? Tá bem, eu entendo o argumento, mas não é necessariamente incompatível com as promessas dos chineses. O que me chama a atenção é esse contraste que o Eduardo também destacou entre a promessa de deixar de financiar fora da China e esse investimento que segue sendo feito aqui para construção, para geração de energia a partir do carvão. A China é muito dependente do carvão, é quase 60% da matriz energética, é muito, né, e uma transição muito significativa tem que ser feita para a neutralidade em 2060. Então, por exemplo, eólica e solar, né, o Eduardo falou de nuclear, que enfim, a ideia é que cresça muito rapidamente, mas eólica e solar também, que hoje tem menos de 4%, precisariam contar com cerca de 24% em 2060. Então, é uma transição que é significativa e mais, os problemas de fornecimento de energia que a China vive recentemente demonstram a dificuldade de reduzir a dependência do carvão, né? Então, como o Eduardo mencionou, a questão da segurança energética hoje é um fator que joga contra a velocidade, né, que alguns gostariam de ver na descarbonização da China, e essa tensão entre esses compromissos de
a descarbonização e a preocupação com segurança energética é algo que ainda vai nos acompanhar. Então, na verdade, é apenas para dizer que não é uma linha reta, eu acho que há sinais contraditórios, eu acho que os sinais contraditórios, de alguma maneira, põem em xeque a credibilidade dos compromissos chineses, e principalmente essa contradição entre o externo e o interno é algo que me chama a atenção. Muito obrigado, Tatiana. Eu acho que nós já chegamos ao nosso limite de tempo, numa marca extraordinária, meio-dia exatamente. Eu não vou mais fazer outros comentários, mas eu quero, evidentemente, agradecer as falas extraordinárias dos meus 3 colegas, e esse evento extraordinário que nos brindaram na manhã de hoje, evidentemente, ressaltar a importância, né, dessa agenda mais do que central, né, estratégica, não somente política, economicamente, mas especialmente para os que estudam relações internacionais, política internacional. É uma agenda inafastável, né? É impossível pensar em qualquer tema relevante nas relações internacionais contemporâneas que não tenha esse componente, mais um componente emergente, é uma realidade, que é o desafio de se compreender com propriedade o desafio da China, a emergência da China. Eu quero, então, agradecer muitíssimo, no meu nome próprio, no nome dos colegas que animam o Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, a participação dos 3 colegas, da Tatiana Prazeres, que gentilmente avançou pela noite adentro, vivendo na China, justamente para nos trazer esse conhecimento extraordinário, sua expertise extraordinária, ao nosso colega Eduardo Viola, também nosso professor titular, nosso mestre aqui de todos os dias, e a nossa colega, evidentemente, a Daniele Ramos, pelas aulas magistrais extraordinárias que nos deram na manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Dani, Tatiana, Eduardo, um grande abraço, né? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, então. Eduardo, obrigada. Tchau, abraço. Tatiana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente.